Lembra que eu falei aqui sobre uma pesquisa interna que abalou Brasília? Até o Gilberto Kassab, que é dono, presidente do PSD, de dado, que é um dos partidos mais importantes do Centrão e que pode ser decisivo na eleição, ele falou, olha, o Lula vai ganhar no primeiro turno. E olha que o Kassab, ele é um cara que ele é um político, né? Não, um cara, um homem já, que ele fica em cima do muro até o último momento. Para ele começar a falar que o Lula vai ganhar no primeiro turno é porque a coisa tá feia para o Bolsonaro. Além dessa pesquisa interna que mostrou alguns dados que mostram que o Bolsonaro dificilmente consegue uma recuperação até para levar a eleição para o segundo turno, até isso, dificilmente ele consegue. Olha, não se fala mais em Bolsonaro ganhando a eleição, não se fala mais disso em Brasília. Só se fala se vai ter segundo turno ou não. Veja só como está a situação. Aí, além dessa pesquisa, teve o Datafolha da semana passada e ontem saiu uma pesquisa que é a pesquisa do Genial Quest. O Genial Quest tem uma coisa, essa pesquisa sempre ela tem resultados parecidos com o do Datafolha e com o do IPEC. O IPEC não tem pesquisa faz uns 2 meses, mas quando tinha, os resultados eram parecidos. E a pesquisa Genial Quest é um desastre para o Bolsonaro. Alguns aliados do Bolsonaro no Centrão já falaram, olha, eu não mais, não conte mais comigo, ó, é votação, vai rolar lá o Bolsolão, tudo bem? Conte comigo. Agora, para defender o governo publicamente, não. Para parar de criticar o governo publicamente, não. Então você vai começar a ver, nos próximos dias e nas próximas semanas, políticos do Centrão começando, em seus redutos eleitorais, a criticar o governo Bolsonaro. Gente que tá com o Bolsonaro, gente que tá ganhando dezenas ou centenas de milhões de reais em emendas parlamentares nos últimos anos, ou seja, Bolsolão, roubando grana pública como jamais imaginou roubar, mas que agora falou, opa, peraí, para eu continuar aqui, eu não posso estar do lado do Bolsonaro. Então eu vou criticar porque quem bate no Bolsonaro ganha voto. Olha só o que está acontecendo. Tem uma coisa, alguns partidos aliados do Bolsonaro já começaram a falar publicamente que estão liderando a sua bancada. Se alguém quiser apoiar o Lula, pode apoiar o Lula. Olha, vamos fazer isso aqui sem constrangimento. Pode apoiar o Lula sem constrangimento. Alguma bancada está liberada. Olha só onde estamos chegando. E estamos ainda em junho. Quando chegar agosto, setembro, você vai ver o desespero desses deputados para tentar se descolar do nome do Bolsonaro. Eu vou falar disso aqui, mas antes eu peço que você se inscreva no canal. E uma coisa, olha, é a nossa obrigação lembrar a população de quem esteve com o Bolsonaro durante esses 3 anos e meio. Porque esses bandidos ficam roubando dinheiro público, aí chega um mês antes da eleição, o cara fala, ah, mas o Bolsonaro é um ladrão, eu odeio o Bolsonaro, eu estou com o Lula, aí o cara vai lá e ganha voto. Aí o cara é eleito de novo. O cara que ficou 3 anos e meio apoiando o Bolsonaro e roubando com o Bolsonaro. Não pode, não vamos deixar isso aqui. A gente vai denunciar todo mundo aqui como a gente já estava denunciando. Seguiremos. E eu falo, vote em deputados e senadores de esquerda. Ah, mas o cara, ele fala que tá com o Lula, ele é lá do partido tal, um partido lá do Centrão. Não vote na esquerda. Então inscreva-se aqui no canal. Curte o vídeo, no primeiro comentário deixa minhas outras redes sociais, peço que você siga lá também. E agora vamos falar sobre o Bolsonaro, a pesquisa Quest. Eu vou te mostrar aqui a pesquisa Quest, você vai ver que a coisa tá ruim, viu? A coisa tá ruim pro Bolsonaro. Essa aqui é o comparativo, essa é a média de todos os cenários da pesquisa Quest. Então a média é essa aqui, ó. Você vê o Lula subiu 1 ponto, o Bolsonaro caiu 2 pontos, então a diferença chegou a 18 pontos na média de todos os cenários da pesquisa Quest. Os outros, eu gostei disso, eles não dão mais nome a candidato nanico, eles são chamados de outros. Aqui, ó, tá aqui em marronzinho, não, tá em amarelinho aqui, ó. Os amarelões estão aqui, ó, pronto, outros. Quem são os outros? Já eu te mostro quem são. Pois bem, você vê que o Lula tem 47 e todos os outros juntos têm 41. Quer dizer, o Lula fora da margem de erro, ele ganha no primeiro turno na pesquisa Genial Quest. Agora, vamos ver primeiro cenário, depois alguns dados, para a gente tentar aqui entender o que está levando esse pessoal do Centrão à conclusão de que o Bolsonaro não consegue mais recuperar e de que provavelmente nem no segundo turno ele chegue. Tá, primeiro aqui os cenários todos da pesquisa. Foram 3 cenários. É engraçado, né? Até um tempo atrás, tinha mais candidato, tinha ainda o Sérgio Moro, tinha ainda alguns outros candidatos aí que desistiram pelo caminho, e a pesquisa Quest tinha 8 cenários, depois 7, agora tem só 3. A maioria, quem era para desistir, já desistiu. Uma coisa, a primeira pesquisa que mostra o Luciano Bivar. Luciano Bivar tem a candidatura mais patética da história da política brasileira. Ele tem um partido que é o partido que tem a maior bancada no parlamento, tem a maior verba de campanha
a candidatura dele é tão ruim que nem as pesquisas estavam colocando o nome dele. Agora uma colocou, ó, tá com 0, viu? Tá com 0, Luciano Bivar. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Cenário 1. O cenário 1 tem Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Janones, aí tem vários outros aqui. Aí você vê aqui, ó, colocou todos os nanicos do cenário 1. Aí tá lá, o Lula 46, todos os outros juntos, 37, 38, 39, 40, 41, todos os outros juntos, e o Lula com 46. Então você vê que o Lula ganha no primeiro turno com 5 pontos de vantagem para todos os outros juntos, ou seja, fora da margem de erro. Tá ruim aqui a luz, por isso fica assim. Segundo cenário tiraram o Janones, porque eu vou falar, tem uma chance muito grande dele não ser candidato. Aí o Lula sobe um ponto, também tiraram quem aqui? No segundo cenário, os nanicos todos, que tudo 0, né? 0 mais 0 mais 0 é 0. Tá, aí o Lula subiu um ponto, o Bolsonaro subiu um ponto, o Ciro subiu 2 pontos no segundo cenário. Ainda assim, Lula 47, 29 com 9, 38, 41, todos os outros 41. Lula ganha no primeiro turno com 6 pontos de vantagem. Aí no terceiro cenário, tá com o Ciro e com o Janones e sem a Simone Tebet. E aí no terceiro cenário você vê o Lula com 48, Bolsonaro 30, Ciro 9 e o Janones com 3. O que dá para entender nesses cenários é o seguinte: saindo o Janones e a Simone Tebet, o Lula ganha o voto deles. A maioria dos votos do Janones e da Simone Tebet acabam indo pro Lula. E aí eu vou te explicar o motivo, porque eu fiquei surpreso. O voto da Simone Tebet, lavajatista, direita, indo pro Lula. Já eu te mostro aqui o motivo. Aí, rejeição. Isso aqui é o que faz com que o pessoal do Centrão saiba que não vai ter segundo turno. Rejeição é o seguinte, ó, apenas 2% dizem que não conhecem o Bolsonaro. Tá vendo ali em cima? 2%, ó, aqui perto do meu dedo, ó, 2%. Pois bem, lá 60% conhecem e não votariam. Aí o segundo com a maior rejeição é o Ciro Gomes. 52% conhecem e não votariam. 16% não conhecem ainda o Ciro Gomes. É engraçado que o Ciro Gomes, ele usa uma retórica dizendo assim, ah não, muita gente ainda não me conhece, quando me conhecer eu vou ganhar. Você pegar, é uma regrinha de 3, não precisa ser um gênio não, viu? Você não olha, regrinha de 3, assim, uma calculadora, se não souber fazer no lápis. Você pega aqui, o Ciro tem potencial de voto de 31, a rejeição dele é 52, 16 não conhecem. Desses 16 que não conhecem, pela média aí, uns 10 vão acabar rejeitando e 6 vão acabar gostando dele. É isso, a rejeição dele só aumenta se todo mundo conhecê-lo. Já o Lula é o mais conhecido, só 1% não conhecem o Lula. Só que olha isso, o Lula é o único que tem potencial de voto, que são os que vão votar com certeza, mais os que poderiam votar nele. O potencial de voto dele é muito maior que a rejeição. Olha o Lula aqui. Agora, olha os nanicos que falam, ah, mas ninguém me conhece, eu vou crescer. Meu amigo, sua rejeição é muito maior que o seu potencial de voto. De todos eles, a rejeição é maior que o potencial de voto. Se eles forem mais conhecidos, esses aqui, sabe o que vai acontecer? Vai dizer que a rejeição vai subir e o potencial de voto vai subir pouquinho. É isso que vai acontecer com eles. Tá, a rejeição mostra o seguinte. O potencial de voto do Bolsonaro é de 36 pontos. Significa o seguinte, que 36% da população votaria no Bolsonaro, não importa qual fosse o caso. Ou seja, pode ser o Bolsonaro contra o demônio em pessoa. Abriu uma cratera do chão, saiu o demônio contra o Bolsonaro na eleição. 36% apenas votam nele. O resto não vota. Ou seja, o Bolsonaro tem um teto de 36. Com um teto de 36, o Bolsonaro consegue levar a eleição para o segundo turno? Não. Ele vai depender de outros candidatos fortes. O problema é o voto útil. O voto útil é o que fez com que vários candidatos a deputado do Centrão falassem, opa, não dá mais para o Bolsonaro. Por quê? O Lula já está ganhando no primeiro turno. Já está. Nas pesquisas mais sérias, ele ganha no primeiro turno muito fora da margem de erro, assim, muito acima da margem de erro. Só que tem o voto útil. O voto útil ainda não está refletindo na pesquisa. Eu vou te mostrar aqui a chance de voto útil dos maiores candidatos. Dos maiores candidatos não, de todo mundo. Olha só. Entre quem não vota nem em Lula nem em Bolsonaro, ou seja, gente que está votando no Ciro, na Simone Tebet, no Janones, branco, nulo, enfim, 27%, ou seja, um quarto desse pessoal todo, diz que votaria no Lula se for para ele ganhar no primeiro turno. Os outros dizem que não, vou votar em quem eu quero votar ou não vou votar em ninguém. Tipo o Thiago Leifert da vida, não vou votar em ninguém, eu prefiro um tiro na cabeça, tá. Mas 27% aí, olha só, é mais de 1 em cada 4, é mais de um quarto. Dizem que sim. Então você pega um quarto de todo o eleitorado que não vota nem em Lula e nem em Bolsonaro, você tem ali
6, 7% do eleitorado. E esses 6, 7% dizem, se estiver ali pro Lula ganhar no primeiro turno, ou ele acima dos 50% na pesquisa, ou ele um pouquinho abaixo, eu voto nele para não ter segundo turno. É muita coisa, 6, 7% é muita coisa. Isso decide a eleição assim, ó, muito, muito facilmente. Então, os aliados do Bolsonaro falaram, não dá mais. Chegou no nível em que o Partido Progressista, o Ciro Nogueira, ele falou isso há alguns meses, depois ele se calou sobre o assunto. Aí chegou essa semana ele de novo, ele falou lá para um, não sei se é rádio, né? Enfim, saiu lá no Piauí a notícia. Ele falou o seguinte, olha, os candidatos do Partido Progressista, eles estão livres, eles podem apoiar quem eles quiserem. Nas nossas chapas estaduais, a gente tem que ver como é que tá a coisa em cada estado. A gente não pode ficar tudo preso ao cenário nacional. Meu amigo, você é ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O seu aliado lá do seu partido é o presidente da Câmara dos Deputados que fica com o Bolsonaro todo dia. Você trabalha no Palácio do Planalto. Aí você fala que os candidatos do seu partido não precisam apoiar o governo? Que vocês não são governistas? Esse é o nível que chegou. A cara de pau e o desespero do pessoal do Centrão abandonando o Bolsonaro. É por isso que o Bolsonaro fica uma fera. Imagina você, o presidente da República, você tá levando pancada de todos os lados, porque você é um zero à esquerda, e no caso o Bolsonaro e aí ele tá lá, um cara, pior que um zero à esquerda, ele é um negativo, aí ele tá lá levando pancada de todos os lados, falando, caramba, vou ser preso ano que vem, tô ferrado, pelo menos eu tenho meus aliados aqui. Aí os aliados vão lá e falam, ó... Quem for do meu partido pode apoiar quem quiser. Por que o Ciro Nogueira fala isso? Porque ele sabe, tem muito deputado do Partido Progressista. O Partido Progressista começa com 11, viu? Se você, alguém da sua família, algum amigo seu for votar algum deputado ou senador que começa com 11, o número dele, 11, não vote! Esses caras vendem o voto, esses caras bandidos estão com o Bolsonaro. A maioria deles, um outro não é, a maioria tá lá com o Bolsonaro. E olha que no Partido Progressista tem pouca traição em votação, viu? Tá rolando muito lá. Aí... Pois bem, ele fala, não, cada um apoia quem quiser. Por quê? Porque o pessoal lá do Nordeste vai apoiar o Lula. Mas você acha que eles vão apoiar o Bolsonaro? De jeito nenhum. Tem cacique do Partido Progressista na Bahia e no Ceará que já falou, eu tô com o Lula, não gosto do Bolsonaro, eu sou anti-bolsonarista. O dono do partido é ministro da Casa Civil, só pra você ter ideia. Aí, olha só, o PL... Partido do Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto falou, todo mundo tem que apoiar o Bolsonaro ou ficar neutro. Quando ele fala ou ficar neutro, eu imagino o sangue do Bolsonaro fervendo, subindo aqui. Como assim ou ficar neutro? Ficar neutro é o seguinte, ele tá abrindo a brecha pro candidato a deputado ou até senador, mas principalmente deputado do PL, para que ele chegue ali no curral eleitoral dele, longe das câmeras, do discurso lá do Congresso, e fale, não, tô com o Lula, gente, vota em mim que eu tô com o Lula assumindo, eu tô com ele. Para tentar ganhar voto e tentar se eleger. É isso. O Partido Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, metade do partido já não quer mais o Bolsonaro. Metade do partido tá por aqui com o Bolsonaro. Metade do partido. Olha, são 3 partidos que seguram o Bolsonaro. É o tripé ali. Republicanos, Partido Progressista e PL. O Republicano já metade do partido falou, não queremos. Não dá. Não dá, com esse cara a gente não se reelege. Aí a gente vai apoiar o Bolsonaro, a gente perde o cara e é o quê? Acaba a mamata, acaba o mandato, ano que vem a gente vai fazer o quê? Ser preso? Não queremos. Então o Bolsonaro está enfrentando muita resistência por conta disso. Tem uma outra coisa aqui na pesquisa que eu vou falar que até me surpreendeu. Foi quando perguntaram sobre o preço da gasolina. E agora você vai ver o estrago que a grande mídia faz. Você vai ver o estrago que a grande mídia faz na cabeça da população. Quem é o responsável pelo aumento dos combustíveis? Comenta aí você, dá a sua opinião. Comenta. Quando você comenta, eu vou te mostrar aqui o resultado da pesquisa. 28% acreditam que a culpa é do presidente Jair Bolsonaro. Está aumentando, a gente está conseguindo fazer efeito. 16% acreditam que a culpa é da Petrobras. A culpa é da Petrobras. Quem é o comandante da Petrobras? O Bolsonaro. Não, mas a culpa é da empresa, não é dele não. Como se o Bolsonaro estivesse com mãos atadas, como se ele não fosse quem escolhe o presidente e o conselho da empresa. Como se não fosse ele quem escolhe a política de preços. Para você ver o tamanho da desinformação que a grande mídia consegue colocar no povo. Aí, 14% acha que são governadores, tá aqui, tá em vermelho. 14% acha que são os governadores os culpados. Tá ruim a luz aqui hoje, aí não foca. Tá ruim, viu? 14% acha que são governadores. Aí... 11% acham que é a alta do dólar, como se o dólar tivesse subido
por acaso, não é culpa do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Subiu o dólar, ó, subiu, ó, que esse dólar tá travesso, hein, tá subindo. Quando a Dilma era presidenta, o dólar tava 2,20. Ai, porque eu quero voltar pra Disney, essa Dilmanta não me deixa voltar pra Disney, tá subindo o dólar por culpa dessa vagabunda. Já lembro disso, xingando a Dilma de tudo que era nome, com o dólar era 2,20. Agora o dólar era R$5 quase, agora é a alta do dólar, que subiu por acaso, não é culpa do Bolsonaro, viu? Tá, aí 8% acham que é o mercado internacional, não é o Bolsonaro. Você vê que muita gente, ó, se você vê o tamanho da rejeição ao Bolsonaro, 60%, e você vê quanta gente manipulada, achando que é culpa dos governadores, do dólar, 11% acham que é a guerra entre Ucrânia e a Rússia, 2% acham que a culpa é dos postos de combustíveis, a culpa é do dono do posto que a gasolina tá alta, não é do Bolsonaro. Você vê o estrago que a grande mídia faz na cabeça das pessoas que estão sendo alienadas com esse tipo de informação. Mas a informação mais importante aqui é o seguinte, a rejeição do Bolsonaro, o teto dele, em pesquisa nenhuma, nenhum instituto, o Bolsonaro chega a 40 pontos, nem em simulação de segundo turno, não importa contra quem. Isso é o suficiente para fazer com que os aliados saiam. Aliados vão pulando do barco. Quanto mais eles vão pulando do barco, mais o Bolsonaro se desespera. Quanto mais ele se desespera, mais ele fala abobrinha, mais ele começa a dar tiro no pé. Então a coisa tá ótima para nós. A situação tá muito boa para quem vislumbra Lula presidente e tá muito ruim para o Bolsonaro. Ó, o nosso carro de som em Pardinho, São Paulo. Ah, tá. Mas filma mesmo. Tem que publicar. É isso aí. Tá certo. É o pior de todos. Falou, é 13, Lula. O rapaz parou o carro de som para elogiar. Vamos mostrar outro vídeo aqui, ó. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu. E o seu governo tá acabando com... Tá aqui um trecho, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. Vamos aí continuar indo pra cima. Estão caindo, viu? Vamos cair esses bandidos e nós venceremos. Falou!